Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético como o sexo feminino, que também já é próprio para receber a carga e descarga. Quando está descarregando, está regulando com a sua Lua até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais nada e começa a carregar outra vez. E assim é a Lua. Depois de carregada, se vê grande e bonita. Depois de descarregada, some e não se vê mais nada. Não some, parece sumir, por ser um campo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. Nessas modificações todas é que surge o que se chama de lua cheia, quando está carregada, quarto crescente quando está carregando, quarto minguante quando está descarregando e lua nova quando está completamente descarregada, formando aí os 4 quartos da lua. E esses movimentos são proporcionados em virtude da própria natureza ser um conjunto elétrico e magnético, trabalhando a lua como uma bateria de carga e descarga, pelos eflúvios das ondas e das correntes da própria natureza. A Lua tem, assim, com a sua ação magnética, uma grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que ela produz. As estrelas, da mesma forma, com seus eflúvios elétricos e magnéticos, são corpos elétricos e magnéticos formados das essências da matéria, como já sabem ser das virtudes da resina e da planície deformada. Porfírio, vamos falar desses movimentos da Lua e o que causa essa mudança de Lua. E foi perguntado também, algumas pessoas perguntaram, por que do sono, por que tem que dormir, por que e à noite, por que à noite a pessoa descansa mais do que do dia? Vamos falar sobre esses assuntos? A formação da Lua, inicialmente, o racional superior nos fala que ela é uma reunião de virtudes da água e da terra. Não desta água que nós conhecemos como água, uma água que é o princípio cósmico da formação do mundo. Então, quando ele fala que a água e a terra, que ainda não eram água nem terra, vinham sendo deformadas pelo calor do foco de luz, dessa transformação cósmica. Então, esta água e esta terra, que são as duas energias que a planície dividiu, é que virtudes destas duas partes é que são reunidas para a formação da Lua e depois das estrelas. É uma sequência, assim, meio que, no início, parece que contradiz a astronomia, mas não contradiz em nada. É só questão de adequação de linguagem. Podemos ter certeza disto. Estudando a cultura racional, nós podemos compreender muito bem isso. Mas o que vem ao caso, e na prática se comprova isso, pelo organismo feminino, que é a mulher. A regulagem da mulher é perfeitamente autêntica com a Lua. Isso autentica exatamente a influência da Lua com o organismo da mulher. Não é isso? Cada mulher tem a sua lua, tem a sua fase. A mesa só tem homens, estamos falando de mulheres, mas as mulheres nos compreenderão muito, muito melhor do que podemos expressar aqui. De qualquer forma, muita gente acha que a Lua não tem muita influência, mas ela é que influencia tudo, porque tudo nasce com o organismo feminino. Porfírio mexe com as marés, né? As marés, não, isso aí ninguém pode dizer nada, porque não tem como negar também. E as pessoas não sabem, os cientistas no caso, eles não conseguem culturalmente associar o movimento das marés com o movimento todo que existe na Terra. As estações do ano, inclusive, tudo que acontece na Terra está ligado às marés, porque o mar é a grande fonte de alimentação da Terra. A água é que alimenta a Terra. Então, indiretamente, as marés acabam criando todos os movimentos vitais de tempo, de clima e de tudo que existe sobre a face da Terra. Então, se a Lua é admissível as pessoas compreender que mexe com as marés, então agora as marés mexem com tudo que está na Terra. Então a Lua mexe com tudo que está na Terra, diretamente falando. Então não adianta querer esconder isso e achar que a Lua é apenas um
uma pedra que está solta no espaço e que alguém chegou lá e pisou e trouxe uns pedacinhos aqui para a Terra. A Lua que o racional superior está se referindo para nós é uma ação de energia elétrica e magnética, e por isso ela tem seus 4/4. Ela é classificada ou conceituada pelo racional como sendo a madrinha da matéria. Ou seja, a matéria existe em função desta ação quadrangular, podemos assim dizer, dos 4/4 da Lua. No princípio, a Lua tinha apenas 1/4. Eu ia perguntar sobre isso. Exatamente, na formação cósmica, que muitas pessoas da antiga, esotéricas, etc., falam disso, da formação da antiga Lua. Toda uma formação muito, muito, muito legal, e que as pessoas hoje esqueceram um pouco isso. Então a Lua não tinha os 4/4 no início, ela veio depois, conforme avança a deformação, é que vem a formação desses 4/4, desse sistema, desse conjunto eletromagnético, e por isso a gente tem a parte quadrangular. A matéria é quadrada, vamos dizer assim, os 4 cantos do mundo estão em função desses movimentos da Lua. Não é mesmo? Poderia tirar uma duvidazinha, Porfírio? Só um minuto. 18º progresso. Nesse progresso, a Lua já aparecia com suas modificações. As estrelas também. Então, você está falando das progresso. 21 degraus da transformação cósmica, que vale a pena as pessoas estudarem com muito carinho, muita atenção. Então, o nosso mundo mesmo, ele só começa a existir praticamente no 20º degrau, vamos dizer assim, da forma que o conhecemos, é claro. Isso quer dizer, então, Porfírio, que a Lua tem influência diretamente aqui sobre os seres humanos, não é isso? Total, direta e inquestionável. Tá, somente a ciência ainda não percebeu sobre forma. Seres humanos, sobre tudo, sobre todos, né? De matéria. Com tudo, né? No caso aí, são 4/4, né, de Lua, né? Então, isso significa que cada Lua tem uma influência diferente sobre o ser humano. Eu acredito que óbvio. Isso. E no caso aí, a Lua minguante, como o racional superior se refere no livro, né, diz que ela é boa para tudo. Quase tudo. Isso significa o quê, Porfírio? Ela é boa para tudo? É aquela visão da ação e da reação. Quando a Lua está carregando, ela está carregando de quê? De magnetismo. Quando ela se carrega de magnetismo, o que fica ausente no conjunto, que é o conjunto térreo onde nós estamos? O magnetismo desaparece em parte dos corpos materiais e vai para ela. Ela concentra o magnetismo nela. Obviamente, ela tira de algum lugar. Então, na Lua cheia, por exemplo, que ela concentra a maior carga magnética em si, né, de um relógio, isto quer dizer que nós aqui estamos variando fortemente com um excesso de eletricidade. Como dizem a Lua cheia, né, que o lobisomem só aparece na Lua cheia. A questão não é somente magnética, a questão é a ausência do magnetismo nos seres materiais. Porque essa carga magnética está toda na Lua. E ela aí começa a descarregar. Quando ela começa a descarregar, aí vem os eflúvios salutares para a matéria. Porque a matéria é de formação magnética. Então, todo esse magnetismo que a Lua descarrega, ela começa a fazer tudo funcionar naturalmente. Depois ela vem e pega tudo de volta. Então, a gente começa a perceber que a Lua nova, todo o magnetismo, a Lua minguante e a Lua nova, todo o magnetismo da Lua está na matéria. Então ela se torna mais elétrica e a matéria se torna mais magnética. Então todas as formações, a criação, é a fase da Lua minguante e da Lua nova. Plantações, as plantações todas são reguladas pela Lua, não é só as marés não, viu, Oswaldo? Sei tudo, né? Tudo, tem a Lua para plantar, tem a Lua para colher. O homem tenta, com a sua ciência, fraca ciência, contornar isso tudo, mas aí ele está usando uma prerrogativa que a Lua nos deu, que é o magnetismo do pensamento e da imaginação. E vejam só na correspondência do pensamento e da imaginação, eu acredito que o Dr. Carlos pode explicar muito bem isso também, dessa influência da Lua, tem o pensamento bom e o pensamento mau. Tem a imaginação boa e a imaginação má, formando esse quarteto de variação. Porque a gente, às vezes, fica pensando que a variação é só com 2. Não, a variação é com 4 partes. Confere, procede, doutor Carlos, nas doenças, na manifestação
das doenças, das psicoses nas pessoas, com relação à Lua também, né, Luiz Cláudio? Tem muito sentido, muito fundamento isso tudo que está sendo falado aqui. Até para uma cirurgia, também ter uma cicatrização boa, a Lua é a minguante, né? Isso mexe com tudo. O problema é o pensamento concreto do animal racional, que foi um pensamento para lapidar. A própria física tem uma teoria do supertudo, a física total, que eles falam, os próprios cientistas falam, que tem que ter a relatividade geral, mais a mecânica quântica, mais leis psicofísicas. Então, aí é que está o que está faltando. Eles têm que aceitar o que na cultura racional está sendo alfabetizado para o povo. Tudo é energia, a psicologia das energias, essa questão do magnetismo, isso é importantíssimo. E só a cultura racional esclarece, com base lógica, provas e infinidade de comprovações. Doutor Carlos, na lua cheia, como o Porfírio explicou, ela puxou o magnetismo, então ficou mais eletricidade nas pessoas. É por isso que as pessoas na lua cheia ficam mais agitadas também? Mais eufóricas, o número de partos também sobe muito e a violência também, acidentes e violência também fica lá em cima, as estatísticas, qualquer delegacia, qualquer hospital confirma isso. E é interessante, o que a gente quer comprovar com isso, é que o esclarecimento que o racional superior nos dá acerca da formação desse conjunto eletromagnético, da formação da Lua, a formação das estrelas, a formação do Sol, antes de ser água e antes de ser terra, o que era, vem tudo batendo certinho naquilo que a gente observa. Então, as provas e as comprovações estão aqui diante dos nossos olhos. Só nos faltava realmente conhecer a origem, nos faltava conhecer de onde tinha vindo tudo isso, porque isso não veio do nada, isso não surgiu de uma explosão, o universo não foi feito de uma explosão. Essa teoria do Big Bang, ela é corroborada pelo racional superior, não no aspecto de explosão, mas no aspecto da expansão. Porque quando começa o calor, que é o agente transformador de tudo, ele empola, na linguagem simples do racional. Eu sou cientista, mas eu adoro esta linguagem dele, porque me facilita a compreensão. Eu não preciso entrar em imensas equações matemáticas para compreender isso. Empolar aquela parte da planície que veio dar causa à matéria. E aí a gente precisa também saber disso, que aquela planície tinha uma composição, tinha uma formação sólida, que vai formar a parte da Terra, que é a parte magnética, e tem a formação cristalina, que vai dar origem à água. Daí, a divisão daquela planície em duas energias é o princípio de tudo. Água, terra. A água, a parte elétrica, a terra, a parte magnética. E dessas duas energias é que surgem todas as demais, inclusive a formação da Lua e inclusive a formação do nosso Sol. O nosso Sol é eletromagnético, ele é formado também da água e da terra, embora a origem do Sol seja do foco de luz. Que a origem do Sol é de onde o Sol veio, mas ele é formado na água e na terra. Por isso, o Sol é elétrico e magnético, é o gerador do conjunto eletromagnético. Mas antes de ser Sol, era um foco de luz, onde estavam reunidas as virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional. Mas há uma transformação muito grande para poder dar a formação do Sol. Então, é muito importante as pessoas estarem estudando este livro com toda a atenção. Sem maiores precipitações, não há necessidade disso, mas o fundamento, as provas e as comprovações estão aí, o fundamento do mundo racional não deixa nada que não seja contemplado na sua explicação. Simples, objetiva e que não deixa nenhum mistério, nenhum enigma a respeito. Porfírio, então quer dizer que o Sol também tem uma influência muito grande aqui sobre a face Ele da é que Terra. manipula, né? O racional usa essa palavra, o Sol manipula. O Sol faz parte de um relógio, que é a informação também que ele diz. A Lua marca o tempo desse relógio, e as estrelas um tempo menor, vamos dizer assim, na formação de todos os seres. Então, a visão que o racional superior nos dá não é uma visão que a astronomia ou a ciência física, material, está preparada para compreender, mas é uma visão perfeitamente compatível, provada e comprovada por aquilo que a ciência até hoje já pode comprovar. É que a ciência está muito devagar, está andando muito devagar.
Então está na hora dos próprios cientistas, por intermédio da leitura do livro Universo em Desencanto, perceber isto e perceber que aquela intuição que ele está recebendo tem uma origem, e que esta origem está nele mesmo, está na natureza que nos fez, porque quem fez esta natureza, quem foi no final das contas? Os habitantes do mundo racional, que estão materializados em forma de máquina do raciocínio nestas 7 partes. Ou seja, nós mesmos, pela causa e efeito. Mas tem que compreender isto e sentir muito bem. Então, quando o racional diz assim, você é a natureza é você, quem conhece toda a trajetória compreende isto em tudo. Define a grandeza e a verdade de todo o universo. Você é a natureza é você. Então, a natureza só faz aquilo que uns tantos habitantes do mundo racional foram os agentes causadores dela fazer. Quando dividiram a primeira energia, que era a planície racional, em 2 energias. Daí essa geração dos 2 sexos, os 2 princípios cósmicos universais, e tudo vem se transformando pelo agente fundamental, que é o calor. No livro Universo em Desencanto, com muita atenção, a gente vai compreender isso muito bem. Nosso papel aqui, fundamental, não é dar uma explicação concisa, terminal, cabal sobre o assunto, mas convidar as pessoas a se conhecer. Porque cada um vai se conhecer, porque cada um tem dentro de si essa possibilidade. Isso aí. Eu só queria acrescentar que a mecânica material, com o pensamento concreto, a ciência fez essas tecnologias todas, o seu progresso, bom para lapidar. Mas chega na mecânica celeste, eles não têm como fazer experimentos, né? Então, marés, para o pensamento concreto, gravitação clássica explica a biofísica. Mas quando chega a parte de astrologia, que é psicofísica, eles não admitem. Mas já tem cientista falando em gravitação quântica. E aí vai fazer sentido todo esse pensamento cosmológico, astrológico, que na mecânica celeste o racional superior nos alfabetiza na linguagem simples e clara, franciscanamente simples. Se você gostou, está gostando do programa e quer saber mais, procure conhecer Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Você vai ficar informado sobre tudo, desde a formação do mundo, desde tudo começou e como tudo vai terminar. Conheça Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. E obrigado pela sua audiência.